Bom, pessoal, então agora a terceira parte da nossa revisão. Já vimos os aspectos naturais da região sul no primeiro vídeo, no segundo, a economia e a formação social da região sul, e agora a gente vai se voltar para a região centro-oeste, né? Então, esse primeiro vídeo da região centro-oeste vai focar mais nos aspectos naturais, né? Aí pensando no clima e na vegetação, que são os aspectos que mais caem na nossa prova, né? Novamente, esse mapinha aqui, ele está em um QR Code da apostila na abertura do capítulo sobre a região centro-oeste, tá? E aí, então, a gente consegue ver a partir dele as questões do clima e da vegetação. Então, começando aqui pelo clima, vocês podem reparar aqui que nós temos três tipos de climas principais na região centro-oeste, né? O primeiro, então, o clima equatorial, que é esse pequeno pedacinho aqui do estado do Mato Grosso, né? É um equatorial úmido porque ele está muito próximo ali da região amazônica, né? E a gente viu que o clima na região norte predominante é o equatorial úmido. Então, pela proximidade, ainda tem uma influência desse clima aqui, né? Mas ele não é o principal, não é o que mais atua, né? A gente não tem tantas chuvas como na região norte, né? Justamente porque não é o principal tipo de clima aqui, né? Aí a gente tem algumas faixas com o clima tropical, né? Que é o predominante no nosso país, e tem uma pequena variedade, na verdade, a variedade menor é do tropical, né? Mas a gente tem uma variedade do clima tropical, que é o semiárido, que predomina na maior parte da região centro-oeste. Esse clima tropical semiárido, ele, como vocês podem ver aqui, ocorre em duas áreas onde a altitudes são maiores, apresenta temperaturas ligeiramente mais elevadas se comparadas com o subtropical. Ah, na verdade ele está com o nome errado aqui, gente. Não é clima tropical semiárido, é clima tropical de altitude, tá? Aqui no quadrinho aqui tá certo. Essa variação do clima tropical, como a gente já estudou, tem a ver com o relevo. Então, quanto maior a altitude, né, menor a temperatura. Então, aqui a gente vai ter essa variedade de clima que é o tropical de altitude e, de fato, na região centro-oeste, esse clima ele é bastante presente porque a gente tem áreas de relevo, se a gente for ver aqui, ó, vocês podem ver aqui que os planaltos, eles estão em grande parte da região centro-oeste, que é o que a gente, lá na região centro-oeste, é muito comum a ocorrência de chapadas, tá? Então, nessas áreas de chapadas é que a gente tem o clima tropical de altitude, tá? Outro fator, aí a gente tem dois fatores climáticos que influenciam bastante na questão do clima da região centro-oeste, que eu já vou colocar aqui no nosso mapinha mental, é a continentalidade, opa, continentalidade, que é a distância é, do continente para o mar. Deixa eu só ver se. Opa, pronto. Olha só, esses dois fatores são muito importantes para entender o clima da região centro-oeste. Então, a continentalidade, que é explicada pela distância, né, de um local em relação ao mar, ela influencia em uma região à medida que as variações de temperatura, elas são maiores ao longo do dia. A região centro-oeste não é banhada pelo mar. Como a gente viu, de um lado ela é cercada ali pela região sul e sudeste, né? Então, pelo menos aqui embaixo não tem como ser banhado pelo mar. Aqui em cima, pela região nordeste e norte, e aqui a gente já tem fronteira com outros países. Então, a região centro-oeste não tem acesso ao mar.
Então, aqui influencia mais a continentalidade, ou seja, como é uma região que está mais distante do mar, as variações de temperatura vão ser mais altas e a umidade vai ser menor, né? Porque as massas úmidas, elas demoram para chegar na região centro-oeste, por isso que o clima é mais seco, tá? Outra coisa que influencia nessa região ser mais, ter um clima mais seco também é a massa de ar tropical continental. É uma massa de ar formada no continente e por ela ser formada no continente, ela traz mais ar seco do que a umidade, né? Porque a umidade ela vem do mar, né? Então, essa região tem a influência desses dois fatores climáticos aí, além do clima do tropical de altitude, né? Então, a gente pode destacar aqui tropical de altitude, e aí vocês podem colocar aí como observação por conta das regiões de relevo planáltico, né, onde a gente tem as chapadas, tá? E aí, voltando agora para a vegetação, aqui nós vamos ter, então, como principal vegetação o cerrado, né? O cerrado é a vegetação que predomina aí na região centro-oeste, né? Ele é uma das marcas, digamos assim, das paisagens da região do centro-oeste, né? Onde a gente tem essas árvores de médio e baixo porte, com galhos retorcidos, essa grama, né? Isso é o cerrado, e aí tá falando do cerrado no estado de Goiás, né? Ai, desculpa, gente. Então, essa é a principal vegetação da região centro-oeste. Eu já vou destacar ela aqui também. Vou colocar aqui o cerrado, né? Além do Pantanal, a gente tem também o cerrado, né? Então, essas são as principais características naturais da região centro-oeste, tá? Então, sobre os aspectos naturais é isso, e aí eu já volto com a última parte para a gente falar sobre economia e etc. da região centro-oeste.